COP. Você sabe o que é? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Eu sou a Pamela de Cristine e o Comida que Sustenta está de volta com mais um episódio da nossa série Sustentária Explica, a série que traduz de forma rápida e acessível os conceitos frequentes no campo expandido da alimentação. Se você está chegando agora, te convido a ouvir também os 8 episódios da série Explica, produzidos na 4ª temporada, e os outros tantos das demais temporadas. São conteúdos feitos com muito cuidado e que ajudam a entender os desafios e as soluções para transformar os nossos sistemas alimentares. E, para os mais chegados e também para quem está chegando agora, queremos contar uma pequena novidade. Nesta 5ª temporada, alternamos a ordem de lançamento dos episódios. Começaremos com os episódios da série Explica, trazendo os conceitos naquele jeitinho simples, direto e com muito conteúdo. Depois, a gente aprofunda esses conceitos nos episódios principais com os nossos convidados e convidadas que sempre trazem aquele tempero enriquecedor à conversa. Bom, recado dado, então sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro episódio da 5ª temporada. Sim, hoje vamos falar sobre aquela reunião global sobre o clima que aparece no noticiário quando vai chegando o final de todos os anos. E que neste ano tem um gostinho especial, afinal, será aqui no Brasil. E você sabe o que é a COP? Bom, COP é a sigla para Conferência das Partes, ou mais detalhadamente, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A COP é um encontro oficial que reúne os líderes dos países que assinaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, também conhecida como UNFCCC, na sigla em inglês. Essa convenção foi criada em 1992, durante a Rio 92, um dos encontros ambientais mais importantes da história, que, como o nome indica, foi realizada no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. A Rio 92, também chamada de Cúpula da Terra, reuniu representantes de mais de 170 países e originou importantes tratados internacionais sobre o clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Foi a partir dela que nasceu a UNFCCC, a base legal para que sustenta todas as conferências das partes desde então. E o Brasil teve um papel de destaque nesse processo. Além de sediar a Conferência Rio 92, foi um dos países articuladores da ideia de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E esse princípio reconhece que, embora todos os países tenham responsabilidade na proteção do planeta, os países desenvolvidos que historicamente emitiram mais gases de efeito estufa devem assumir compromissos mais ambiciosos e apoiar financeiramente os países em desenvolvimento. E desde 1995, a COP acontece anualmente, reunindo líderes mundiais, cientistas, ativistas e representantes da sociedade civil para negociar ações concretas contra a mudança do clima. Mas, por que uma reunião assim é tão importante? Porque ela reúne quase 200 países, ou seja, praticamente o planeta inteiro, para discutir temas fundamentais como a redução das emissões de gases de efeito estufa, a proteção das florestas e da biodiversidade, o financiamento de tecnologias sustentáveis e o apoio a países e comunidades mais vulneráveis aos efeitos da crise climática, como enchentes, secas e insegurança alimentar. Mas talvez você esteja se perguntando, por que essa conferência acontece todo ano? A COP é um processo de negociação contínua. Ela não é um evento pontual, mas sim parte de uma construção permanente da diplomacia climática internacional. A cada nova edição, os países revisam suas metas climáticas, aquelas conhecidas como NDCs, siglas em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas.
Além disso, relatam os avanços realizados, reconhecendo também onde estão enfrentando dificuldades e negociam seus compromissos com base nas evidências científicas mais recentes e nas necessidades emergentes do planeta. É como uma grande prestação de contas entre as nações, que busca garantir que os acordos climáticos realmente saiam do papel e sejam implementados de forma concreta. Foi ao longo dessas edições anuais que surgiram 2 acordos históricos. Primeiro, o Protocolo de Kyoto, em 1997, que estabeleceu metas obrigatórias de redução de emissões para países desenvolvidos. Foi o primeiro passo concreto rumo à regulamentação climática internacional, embora tenha tido limitações importantes. E o Acordo de Paris, em 2015, um marco mais amplo e ambicioso. Nele, todos os países passaram a ter responsabilidade de apresentar e revisar periodicamente suas metas de redução de emissões, com o objetivo comum de limitar o aquecimento global no máximo a 2 graus, com esforços para manter em 1,5 grau. Mais recentemente, a COP29, realizada na cidade de Baku, no Azerbaijão, que foi em novembro de 2024, teve como destaque a negociação de um novo objetivo global de financiamento climático, com a proposta de mobilizar 300 bilhões anuais até 2035 para apoiar países em desenvolvimento em ações de mitigação e adaptação. Nessa edição, também foram registradas discussões sobre a regulamentação dos mercados de carbono, com diretrizes atualizadas para o comércio internacional de créditos e o funcionamento de um mercado centralizado sob supervisão da Organização das Nações Unidas. O Fundo de Perdas e Danos, estabelecido no ano anterior, no âmbito da COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, recebeu novos aportes financeiros voltados ao apoio de países afetados por eventos climáticos. No campo da transição energética, a declaração final incluiu a classificação do gás natural como um combustível de transição, mantendo o tema da eliminação progressiva de combustíveis fósseis em aberto para debates futuros. E pode parecer que tudo isso está longe da nossa realidade, mas não se engane, as decisões tomadas na COP influenciam diretamente nosso dia a dia. Elas afetam, por exemplo, os preços da energia, com impacto direto na conta de luz, no transporte e na produção de alimentos, nas políticas ambientais locais, como metas de reflorestamento, mobilidade urbana e saneamento básico, a criação de fundos internacionais para adaptação e mitigação fundamentais para as cidades e regiões especialmente vulneráveis às mudanças climáticas, e os compromissos empresariais com a sustentabilidade, como rastreabilidade de cadeias de produção e metas de descarbonização. E talvez você já esteja indo pelo mesmo caminho que eu, pensando se há também impacto sobre os sistemas alimentares, dada a sua relação com as mudanças climáticas que já discutimos aqui em episódios anteriores. E a resposta é sim, até a sua alimentação pode ser impactada pelas decisões tomadas na COP. Na COP28, realizada em 2023, por exemplo, foi a primeira vez em que os sistemas alimentares ganharam espaço nas discussões climáticas. Um dos principais marcos foi a assinatura da Declaração sobre Agricultura Sustentável, Sistemas Alimentares Resilientes e Ação Climática, que foi assinada por 134 países, incluindo o Brasil. O documento reconhece que os sistemas alimentares são responsáveis por cerca de 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa e destaca o papel estratégico da agricultura familiar e da produção local para uma transição alimentar mais justa e sustentável. Além disso, foi também na COP28 que 5 países, Brasil, Camboja, Noruega, Ruanda e Serra Leoa, formaram a Aliança dos Campeões pela Transformação dos Sistemas Alimentares,
com o compromisso de implementar reformas estruturais, integrando alimentação e clima em suas políticas nacionais. Mas, apesar desses avanços, ainda há limitações importantes. A declaração de 2023 não apresentou metas concretas, nem mecanismos de monitoramento e temas como o uso intensivo de combustíveis fósseis na produção de alimentos ou o incentivo a dietas sustentáveis, que também ficaram de fora. Então, por que falar sobre a COP? Porque ela não é apenas uma conferência de chefes de Estado. A COP é também um termômetro do que o mundo está ou não está disposto a fazer diante de emergências climáticas. É nesse espaço que governos são cobrados, que a sociedade civil se articula e que caminhos do futuro são, pelo menos em parte, desenhados. E neste ano, esse debate ganha ainda mais força. A COP30 será realizada aqui no Brasil, mais especificamente em Belém, capital do estado que fica no coração da Amazônia brasileira. E receber a COP significa estar no centro das discussões climáticas globais. É mais do que apresentar metas e discursos. O Brasil terá a oportunidade e também a responsabilidade de mostrar ações concretas para reduzir o desmatamento, proteger os seus biomas, valorizar a agricultura familiar e promover uma transição alimentar justa e sustentável. É o momento de mostrarmos que é possível alinhar justiça climática com soberania alimentar, ciência com saberes populares e compromissos ambientais com equidade social. Falar sobre a COP é, portanto, falar sobre o agora e sobre o amanhã. É se posicionar, é exercer cidadania climática. E, claro, reconhecer que a comida que chega ao nosso prato também faz parte dessa transformação. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio da 5ª temporada do Sustentar Explica. Passou rápido, né? Mas o Sustentar Explica é assim, rapidinho e com muito conteúdo. Se você gostou desse papo sobre a COP, não percam os próximos episódios em que a COP, direta ou indiretamente, vai ser o tema central dessa 5ª temporada. E vem aí o nosso episódio principal, com um convidado que vai aprofundar essa conversa e trazer olhares diversos e potentes sobre os caminhos da ação climática e da transformação dos sistemas alimentares. Então fica com a gente ao longo dessa nova temporada que está só começando. E aproveita também para revisitar os episódios das temporadas passadas ou também para conhecê-los, caso ainda não tenha feito isso. Nele você encontra conceitos chaves que ajudam a entender a complexidade e a transdisciplinaridade que envolvem os estudos sobre os sistemas alimentares, sempre de forma acessível e com muito conteúdo. Se você perdeu algum episódio das temporadas anteriores, não se preocupe, todos estão disponíveis no site e no Spotify. E também no YouTube em vídeo. Então, pegue seus fones de ouvido e venha se deliciar com mais conteúdo. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify e no YouTube, ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques e a Mariana Raziueta. A apresentação é minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marques e Mariana Raziueta. A edição é de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Lúcia Santos Felipe e Laís Dias, com apoio da agência Mica. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.